vida não tem barreiras para quem estuda com o COC, porque aqui estudar é poder. COC. Explore, conquiste, transforme. Confiança, um sentimento que não admite meio termo. Em alguns casos, a confiança vem logo na primeira visita. Em outros, ela acontece com o trabalho do dia a dia. Seja como for, é através dela que superamos nossos limites, quebramos barreiras e nos preparamos para a vida. Foi assim que nós, do Colégio Santa Bárbara, há 30 anos, iniciamos uma história de grandes conquistas. Com 3 unidades, o Colégio Santa Bárbara tem um espaço especialmente planejado para cada faixa etária. A Unidade 1 da Educação Infantil assegura a solidez dos alicerces com propostas pedagógicas que promovem um ensino integrado nos aspectos cognitivos, socioafetivos, físicos e linguísticos, com práticas estimuladoras e significativas de aprendizagem, que consideram as particularidades de cada criança. A Unidade 2 busca o equilíbrio entre a aprendizagem e a formação crítica e reflexiva, incentivadas em aulas e atividades com projetos, leituras, ambientes lúdicos, robótica, jogos matemáticos, eventos culturais, aulas expositivas, estrutura organizada e moderna, senso de responsabilidade, criatividade, solidariedade e respeitar as diferenças, faz com que os alunos tenham uma formação sólida e definida. Na Unidade 3, os alunos têm à sua disposição profissionais especializados em vestibular, prontos para orientá-los e incentivá-los. Modernas ferramentas tecnológicas, lousas interativas e um material didático de ponta, voltado para os grandes vestibulares e para o Enem, laboratórios de Física, Química e Biologia. Venham nos conhecer em 2018 com mais um diferencial, período integral para alunos da Educação Infantil e Fundamental 1. Estamos esperando por vocês.
Deus para cada trabalhador e suas famílias. Aparecida, 27 de abril de 2017, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Isso não vai dar na Globo, não vai sair no jornal, mas é a mensagem dos bispos do Brasil encorajando a luta pelos direitos e que não se tire dos trabalhadores aquilo que conquistaram sem uma ampla discussão. Eu perguntaria, alguém aqui confia no Congresso Nacional? Alguém confia naquela turma que está lá? Que eles vão fazer o que é bom para os pobres e para os trabalhadores? Eles não querem discutir a aposentadoria deles, que tem que começar por eles, pelos juízes, pelos promotores, todos aqueles que têm o salário acima do teto, de 33, 37 mil, um desembargador que recebe 600 mil, 300 mil de salário, enquanto os aposentados não têm dinheiro para comprar remédio, e não tem remédio no posto de saúde, na unidade básica de saúde. As que são pensionistas, pior ainda, é menos do que a necessidade básica de uma pessoa. Isso tem que ser discutido com a nação, com o povo. Não podem um grupo que está lá, que usurpou muitas vezes o lugar, a maior parte dos deputados que estão lá não foram eleitos pelos seus votos, foi pelo consciente eleitoral. Eles entram na carona dos outros. Um que leva muito voto, carrega 5, 6 com ele. E eles vão lá discutir e decidir, sabendo que o nosso povo não confia neles mais. Eles não têm autoridade moral nenhuma para discutir a vida do povo. Ninguém mais aceita. Alguém diz, eu confio neles? Ninguém confia mais. Não, isso que os bispos pedem, que isso seja discutido amplamente. E que as pessoas participem dessa discussão. Tem que reunir com o povo. Por que alguns são privilegiados e têm aposentadorias privilegiadas? Militares, juízes, desembargadores, enquanto o varredor de rua vai ter uma aposentadoria para que ele morra o quanto antes. Ou que trabalha no duro, no trabalho pesado, esse não é levado em conta, não é levado em consideração. Essa palavra dos bispos, com certeza isso não vai sair na Rede Globo, não vai sair em nenhum jornal, ninguém vai comentar o que os bispos do Brasil pediram nesse momento. E não só da Igreja Católica, várias igrejas estão pedindo isso. Os bispos católicos pedem, mas também os anglicanos, os metodistas, os luteranos, todas essas igrejas históricas que são comprometidas com o povo, não comprometidas em espoliar o povo, como alguns que querem explorar e que fazem um populismo num momento difícil como esse, defendendo coisas que não vão resolver a violência, como pena de morte, rebaixamento da maioridade penal, a discriminação, o preconceito, um machismo e uma homofobia que destrói a vida do nosso povo. Então nós temos que buscar nessa caminhada, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo esse momento. Se vivemos esse momento calados, a história vai cobrar de nós. A história vai cobrar de nós. Nós, por respeito aos nossos idosos e por respeito às crianças, a quem nós vamos deixar uma legislação duríssima. O que o Estado está fazendo? Se retirando da mediação entre o capital e o trabalho e favorecendo o capital, favorecendo o mercado. Isto é, os grandes sempre são os favorecidos em detrimento dos pequenos. Vou já pegar essa deixa da fala mesmo do bispo. Ele cita o fato da luta dos trabalhadores hoje em relação à aposentadoria, né? A gente que é novinho assim, a gente até brinca assim, que a gente vai trabalhar a vida inteira, a gente nunca vai receber aposentadoria, a gente vai morrer e não vai ter direito à aposentadoria, né? Porque hoje a luta tem sido muito grande e o bispo ele levanta esse questionamento que é muito importante. Como vocês veem a luta desses trabalhadores, a aposentadoria? Ele cita o fato de
de um aposentado não conseguir comprar um remédio, ele vai no posto de saúde e ele não acha esse remédio, ele não tem acesso a esse remédio. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui debater com a juventude, para mim é maravilhoso. Segundo, ele na sua fala, ele generaliza, né? Não dá para generalizar tudo na vida pública. Ele generaliza os políticos, ele generaliza como se todo mundo tivesse passado por esse problema. No Brasil nós temos as diferenças sociais, que são as aposentadorias especiais, que é benefício para uns e malefícios para outros, né? Logicamente que foram montando tudo isso de acordo com o tempo, gerando uma série de benefícios, principalmente para as pessoas que estão mais próximas do poder, a qual eu não concordo com isso. Mas, enfim, a lei está aí, tem que ser respeitada. Com relação aos aposentados, eu cito aqui meu exemplo. Eu pedi aposentadoria por idade, faz 1 ano e meio, tenho 41 anos de recolhimento de INSS, e eu não consigo minha aposentadoria, né? Estou tendo uma série de problemas. Então, imagina alguém que precisa e está passando por tudo isso. Graças a Deus, hoje, nesse momento, eu posso falar que não preciso, mas quem sabe amanhã, a vida da gente se transforma muito no transcorrer. Então, a gente deve ter bastante cautela quando fala tudo isso. Logicamente que essa preocupação nós temos. Na política tem muito mais gente boa do que gente ruim, embora as notícias saiam de que tem político só que apronta, que faz isso, faz aquilo, mas no mundo inteiro tem mais gente boa do que gente ruim. Então, se você mandar para a imprensa 10 atitudes maravilhosas e uma ruim, sai só aquela ruim, infelizmente. E isso muda e transforma a opinião das pessoas na rejeição dos políticos. Mas a parte de aposentadoria, eu acho que a igreja chama atenção no momento certo, no momento correto, tudo é preciso debater, e é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Bom, gostaria de agradecer a vocês pelo convite também, é um prazer estar aqui. E o vereador Paulo Mário falou da situação dele agora como se aposentando, né? Eu sou um vereador recém-eleito e sou jovem, tenho 32 anos e tenho a angústia de vocês, de saber como é que vai estar no futuro e se a gente vai um dia ter chance de aposentar. Então, a vivência é um pouco diferente. Mas, realmente, primeiro destacar que no vídeo, até a gente entende pelo problema que o Brasil vem passando, tanta situação, tanta coisa ruim ganhando destaque, a gente entende que ele tem essa postura muito agressiva. Mas, como bem disse o vereador Paulo Mário, não se pode generalizar. E outra coisa, ele acaba generalizando político com poder judiciário, que é outra coisa. São poderes distintos, são competências distintas e tem problemas distintos, né? Ele acaba generalizando ali, mas eu acho que o fundamental é destacar que realmente esse debate precisa acontecer e a igreja está tendo um papel importante em chamar a população para esse debate, trazer à tona o tema. A gente sabe que é um tema bem delicado, tem muita coisa errada no Brasil, precisa se discutir, precisa que a participação popular aconteça, e neste sentido a igreja está cumprindo o papel dela, está chamando está dando destaque para isso e está conclamando a população a fazer parte desse debate. Eu acho que isso é muito bacana. E vocês, como vocês estão no poder, como vocês veem, como vocês encaram uma mudança nesse pensamento que a sociedade, que nós jovens também temos que generalizar todo mundo? São todos iguais, todos roubam, todos fazem mal, todos só querem encher o bolso. Como vocês veem isso? Como vocês tentam buscar essa mudança no pensamento da sociedade, principalmente nós jovens? Veja bem, eu quero só salientar que eu estou me aposentando por tempo de serviço, não tem nada a ver com política, né? Não penso que é por causa de ser político que está se aposentando, não. Então, segundo, eu acho que a igreja devia ter maior participação, né? Não adianta só fazer um sermão e colocar tudo isso para pensar e não tem as atitudes necessárias. Eu acho que a igreja, que foi quem inventou a política, não sei se vocês sabem disso,
porque a igreja, nos tempos antigos, precisava crescer, e ela inventou a política, que foi a maneira da igreja crescer. Então, ela inventou a política e ela não tem participação ativa, entre aspas, na política. Inclusive, nós tivemos na Câmara aqui em Bragança, no mandato passado, um padre, o padre José Milton, que foi vereador, ele foi afastado da função de padre exatamente porque era político. Eu acho que deve ser o inverso, né? Eu acho que todos têm o direito de participar e continuar fazendo as suas obrigações religiosas. Isso é uma opinião minha, né? Eu acho que a igreja devia ter participação mais, indicando, colocando pessoas para participar da política e não só ficar fazendo sermão. Essa é a minha opinião. É uma opinião dura, mas eu sou católico e cobro isso da minha religião. E segundo, eu fiz palestra em todas as escolas de Bragança a respeito da função dos poderes. As pessoas o que mais confundem é competência. A quem compete isso, a quem compete aquilo, né? Até onde eu posso ir, até onde eu posso não ir. Então, esse negócio da Previdência nós podemos debater, mas nós não temos como tomar atitude nenhuma com relação a isso, a não ser mandar carta para os novos deputados do meu partido, do partido do vereador Basílio, enfim, essa é a única coisa que nós podemos fazer. Mas debater, nós estamos prontos para tudo isso. E gostamos do debate. Afinal, o Legislativo é a casa da palavra. E isso nós sabemos fazer com certeza. Esta Câmara, que tem 19 vereadores, entre os quais Basílio, tem uma excelente turma para debater qualquer tipo de assunto, todos preparados. Realmente, eu acho que a nossa Câmara Municipal tem vereadores muito preparados, os vereadores são preparados para esse debate, mas a população acaba não entendendo qual que é a real função daquele vereador, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Não é uma crítica, porque realmente o vereador é a porta de entrada, eu acho, para a pessoa levar os problemas dela, seja em qual nível for, e a gente fazer os encaminhamentos. Mas, de forma particular, eu entrei na política, me interessei por política justamente pela ideia de fazer minha parte, de pensar que posso fazer diferente, posso atuar de uma outra forma. Então, é pensando nisso que eu falei, eu quero dar minha contribuição na política através exercer o mandato e fazer o que a gente critica, né? Porque eu acho que também fica muito cômodo a gente só criticar, só achar ruim, só questionar, mas não pôr a mão na massa. Então, eu acho que essa vivência é muito importante e espero que a cada dia mais jovens se interessem, mais pessoas busquem fazer parte da política, acompanhar a política. A gente tem um grande problema que é a falta de interesse popular nas sessões, nas comissões, no dia a dia. A gente sente muito desinteresse da população e a gente trabalha para tentar mudar isso daí. E também tem o fato de, como o Paulo Mário mesmo entrou nesse assunto, de o máximo que eles podem fazer, que vocês podem fazer, que é somente levar até onde vocês têm que ir por exercer essa profissão que vocês têm. E, querendo ou não, assim, uma pergunta agora assim que eu tenho particularmente também, falando sobre o Papo Sério também, nós jovens, assim, quando vocês buscam levam um assunto ou tem um assunto para debater, o voto de vocês, de cada um, não generalizando aqui, né, mas, por exemplo, vocês, como vocês votam? Vocês votam por interesse próprio pelo partido de vocês ou porque simplesmente vocês acham, vocês acreditam naquilo? Porque, querendo ou não, deve ter isso também, né? Não, meu partido é voltado para essa ideia. Eu sou não concordo tanto, mas vou ter que votar a favor por causa do partido ou algo parecido assim. Veja bem, o partido tem sua ideologia, né? Nem sempre essa ideologia prevalece numa votação, né? Se o partido fechar a questão, aí você tem que seguir a ideologia do partido e aceitar as ponderações do partido sob pena de perda de mandato. Agora, quando o partido da liberdade, que nem é o caso do meu, eu sou do Partido da República, eu tenho liberdade total. Então, o que eu penso é o seguinte, primeiro, eu preciso acreditar naquela atitude, naquela ação,
né? Aquilo fazer parte da minha consciência de que aquilo é o melhor para a população. E aí sim, votar. E se tiver um caso muito polêmico e com muita dificuldade para escolher a votação, para você para isso, eu sempre busco ficar com a maioria que prefere aquilo lá. Então, essa é a minha maneira de agir, a minha maneira de ser. Estou na política, não vivo dela, convivo com ela, exatamente porque acho que tenho o tempo necessário e a vontade necessária para tentar fazer uma Bragança melhor. Nesse aspecto, mais uma vez, eu sou novo lá, a gente está aí no primeiro ano, e eu tenho procurado agir lá dentro, votar e dar pareceres nas comissões, me manifestar de acordo com as minhas convicções, do que eu considero certo e errado, bom e ruim, e de acordo com o que é bom para quem me elegeu, dos interesses de quem me elegeu. Eu tenho também uma liberdade bem bacana no meu partido, nunca tive obrigação nenhuma de seguir essa situação até agora, então a gente pode realmente fazer dessa forma, da forma que a gente acredita que é o mais correto, que é o melhor, que é o que é bom. Eu acredito, foi muito importante essa sua fala e eu vou guardar ela. Você não vive política, você convive com a política. É isso que a gente deveria fazer, né? Todo mundo, a sociedade toda conviver com a política. Vocês citaram uma coisa muito importante, que é o fato das pessoas levantarem o questionamento, mas muitas delas não sabem nem o fundamento disso. Elas não sabem, como vocês falaram, o que compete a quem, como fazer, como chegar. E eu acho que falta, assim, não só a gente cobra muito do vereador, do prefeito, do presidente, mas a gente acaba esquecendo que a gente tem um papel muito importante, né, na sociedade, de cobrar, de questionar, porque se não está acontecendo tem um motivo, mas a gente, ser humano, a gente gosta de ficar falando sem saber, entendeu? Então eu acho muito importante isso, é muito importante. Agradeço muito a presença de vocês, porque eu acho muito interessante as pessoas verem o lado de vocês, porque é muito fácil cobrar sem conhecer o porquê da pessoa, sem conhecer a pessoa física. Porque a gente só vê o partido, mas a gente não vê a pessoa física. O que ela representa, o que é importante, o que é dela, o que ela é capaz, o que ela acredita. Então, eu acho muito importante isso, né? Veja bem, você está buscando, através da nossa conversa, a sua consciência. Eu sempre digo àquelas pessoas que falam assim, eu detesto política. Essa pessoa não sabe o que está falando, porque tudo na vida é política. Inclusive, todo mundo dá risada quando eu falo isso, mas é verdade, até na hora que você namora, você está fazendo política. Porque se você não for amigável, não fizer aquela política, você não consegue conquistar a pessoa que está junto com você. Então tudo envolve política. Quem fala que não gosta de política, que nunca mais vota em ninguém, primeiro abre mão do seu direito. E segundo, ele não sabe que tudo na vida dele foi política até hoje. Então isso é por mais importante. Nós só vamos ter um futuro melhor a partir do engajamento de todo o maior volume de pessoas possíveis dentro da política. Isso é fundamental. E vocês jovens, cumprimento, eu acompanho o trabalho de vocês do Papo Sério, né? Eu tive até na reunião de vocês, não só nessa como nas outras. É um trabalho maravilhoso e abertura para que a gente possa ter um futuro melhor. Eu sempre digo e uso essa frase. Hoje, o futuro de vocês está na nossa mão. Mas amanhã, o nosso vai estar na mão de vocês. Se vocês não tiverem hoje, nós não vamos ter amanhã. Então isso é fundamental para que vocês tenham essa consciência política e possam realmente saber. O Basílio, que fala que começou agora, ele é um exemplo de pessoa. Eu não estou falando isso para agradá-lo, ele é uma pessoa estudada, é uma pessoa articulada, com bons princípios e muito bem intencionado. É disso que nós precisamos na política. Agora, não generalize. Tem médico picareta? Tem. Mas todos são? Não. Tem advogado sem vergonha? Tem. Todos são? Não. O mesmo caso na política. Tem político que está aprontando no país? Tem. Mas não diga que todos nós somos, porque nós não somos.
Acompanhe o trabalho da Câmara e veja a seriedade que tem a Câmara em Bragança. Eu já fui segundo secretário da União dos Vereadores do Brasil e quando eu falava que em Bragança era uma Câmara séria, ninguém acreditava. Isso é fundamental. As pessoas precisam acompanhar o trabalho, cobrar, fiscalizar. Não adianta só chegar na rua e falar, precisa disso, precisa daquilo, precisa estar lá presente. Porque as pessoas presentes na Câmara mudam até voto. Exatamente. Agradeço mais uma vez a menção e parabenizo vocês. A oportunidade de estar aqui é muito bacana, a gente está levando esse bate-papo, é muito saudável e é isso, é juventude trabalhando. Eu fui candidato a vereador 2 vezes, fui eleito na segunda, mas sempre gostei, me envolvi muito, gostava de questionar, desde a época de escola. Eu sou advogado, me formei justamente pensando também nessa área, porque o direito me dá uma base bem legal para exercer minha função de vereador com mais qualidade, acredito eu. E por esse sentido que eu acho que a gente tem que realmente, eu estou lá para tentar fazer o meu melhor, a gente tem que buscar e precisa realmente colocar pessoas boas na política, trabalhar e conscientizar a população. Não precisa todo mundo ser candidato a vereador, mas todo mundo se interessar, todo mundo ir atrás, todo mundo participar, isso é muito importante. É mesmo, a participação é o mais importante. Deixa aqui, né, como vocês mesmos disseram, deixa essa vontade de vocês virem conhecer, de vocês virem buscar, porque nossa participação é essencial, porque começa da gente, começa do nosso voto, do nosso interesse, de apontarmos o problema e ajudarmos na questão da resolução desse problema. Então, eu acho muito importante, agradeço muito vocês terem tirado um tempinho para estar conversando. Espero que vocês participem mais vezes, eu deixo aqui já o convite, para que vocês possam falar mais e mais do trabalho de vocês, para que as pessoas tenham essa acessibilidade da pessoa, né? Dando sequência ao tema Conferências dos Bispos do Brasil de 2017, estamos ouvindo os nossos entrevistados. Aqui ao meu lado, Monsenhor Giovanni Barresi. Monsenhor, qual a importância da Conferência dos Bispos no contexto atual? Veja, esta entidade foi fundada por Dom Helder Câmara nos anos 50, ainda como um grupo mais de ajuda espontânea, mas depois acabou se tornando uma instituição de caminho conjunto de todos os bispos da Igreja no Brasil, exatamente para ter uma voz não uniforme, mas unívoca, né, no sentido de buscar soluções para a problemática. E não se pode negar que, especialmente nos anos do regime militar no Brasil, era a única voz que alertava para os problemas concretos que a sociedade passava. É uma entidade que tem muita importância, muito peso, porque a finalidade fundamental é levar à luz da fé cristã um comprometimento com a qualidade de vida da sociedade. A CNBB não defende a si mesma, defende a vida do povo, defende a possibilidade de encontrar caminhos que levem à justiça e à paz. Portanto, tem um valor muito grande. Dá para confiar nesse Congresso Nacional? Veja, nós passamos por um momento de grande descrédito da classe política. Isso todo mundo vê, não é? É um drama que vem se desdobrando ao longo do tempo, mas que, por outro lado, também, por parte da sociedade, agora começa a haver um maior conhecimento e vontade de mudar. Porque a gente tem que se fazer sempre aquela pergunta: essas pessoas chegaram lá de que jeito? Foi pelo voto. Se o sistema está bom, não está bom, se não é porque a sociedade não participa. Agora, me parece que há um despertar, um desejo de mudança.
Neste congresso, tem pessoas corretas? Tem. Nós não podemos generalizar, o que é o grande perigo, não é? Eles dizem, a política é suja, todo político é ladrão. Não é assim. Não é assim. Há gente boa e bem intencionada. Só que o drama corrompido desta situação toda leva a gente a não confiar e, nessas últimas medidas que são feitas para a pessoa e não para o bem do povo, aí a desconfiança cresce. Mas não há outro caminho. É como a gente diz, a democracia não é perfeita, mas é o melhor sistema que a gente tem. Então nós temos que defendê-la. Se tem gente lá que não merece a nossa confiança, daqui a pouco tem eleição. Vamos tirá-los de lá e colocar gente que a gente confia. Agora, como que a igreja vê essa reforma trabalhista? Olha, a preocupação da igreja foi manifestada num comunicado dos bispos há algum tempo, é que se tenha muito cuidado em não se deixar levar pela lei do mercado e não por aquilo que é bom para as pessoas. O trabalho é um direito e, do ponto de vista da fé, é a possibilidade que o ser humano tem de aperfeiçoar a criação. Porque quando se coloca isso lá na Sagrada Escritura, Deus fez as coisas bem feitas, né? Termina sempre, viu que era muito bom, mas não fez tudo acabado. Nós temos a responsabilidade de continuar cuidando do paraíso que Deus criou e torná-lo cada vez mais bonito. Se a gente não tem o trabalho nesta perspectiva, nós destruímos o paraíso. O que está acontecendo? A ganância, a lei do mercado, fazer dinheiro a qualquer custo, faz com que a gente destrua. Há pouco esse projeto que o governo tinha aprovado naquela zona de mineração, que é uma área de reserva, de repente se percebeu que, tá bom, quer mexer na mineração, tem muita riqueza lá, mas vamos preservar, senão a gente já sabe o que acontece. Então é importante que se olhe o trabalho do ponto de vista do trabalhador, daquele que faz o trabalho, e não para preservar o mercado você sacrifica as pessoas. Que tem que ser feita alguma coisa para acertar essa situação, ninguém tem dúvida disso, mas você não pode pisar em cima dos mais pobres. E a gente vê, né, a desigualdade é grande. Alguns favorecidos recebem salários exorbitantes, né? E o coitado trabalhador que carregou pedra a vida inteira recebe um salário que mal dá para ele comprar um remédio, mal dá para fazer uma compra no supermercado. É muito grande a desigualdade, né? Este é o grande problema das sociedades marcadas pelo capitalismo exasperado, né? Não há dúvida que há pessoas que, pelo empenho de estudo, pela responsabilidade daquilo que exercem, tem que ter um salário diferenciado, não há dúvida. O que não pode acontecer é essa distância imensa entre quem ganha mais e quem ganha o mínimo. Este é um problema sério entre nós. Há pouco tempo saiu uma declaração daquele instituto que mais ou menos mede essas questões. O salário mínimo hoje para uma família de 4 pessoas estaria perto de R$4.000 para condição de subsistência. Então, se um juiz ganha R$33.000 pela responsabilidade, para não ser vítima de suborno, etc, 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 é justo que ele ganhe esse salário, mas aquele que está aqui embaixo, na coluna dos trabalhos mais simples, também devia ter um salário que lhe desse condições de vida digna de acordo com a capacidade e o trabalho que faz, não é? O grande drama é que nos momentos difíceis, além do trabalho, quando chega o tempo da aposentadoria, essas pessoas que estão aqui têm uma aposentadoria enorme, enquanto quem trabalhou 35 ou 40 anos, conforme a lei, vai se aposentar ali com aquela coisa que mal dá para pagar. Então, isso era um problema que tem que ser resolvido. E essa semana, até acho que o senhor deve ter visto o vídeo dos bispos do Brasil, deram um puxão de orelha bem dado no nosso Congresso Nacional, né? É um puxão de orelhas que todo o povo está dando, não é? Todos nós, diante dos escândalos que estamos vendo a cada dia, lembro o ministro Teori Zavascki dizendo que quando se puxava uma pena vinha uma galinha inteira, não é? Porque agora a possibilidade de conhecimento das falcatruas
se tornou mais fácil de perceber. Você sabe, todos nós sabemos, desde criança eu ouvi, salvo raríssimas exceções, porque digo não se pode generalizar, que não havia obra nenhuma, em qualquer nível, que não tivesse propina. Isso eu ouvi desde que era pequeno. Mas a gente não imaginava que a coisa chegava a esta situação toda. O grande problema está que a autoridade que tem o poder, muitas vezes não vê o poder como serviço ao bem comum, mas cai na tentação de ver o poder a serviço próprio. Isso faz parte do ser humano. Santo Agostinho dizia que o ser humano nasce inclinado para o mal. E mesmo nos seguidores de Jesus, a gente vê no Evangelho, pela mentalidade de ver em Jesus o novo rei, eles já estavam discutindo quem ia ser o primeiro-ministro, quem ia ser o chefe das finanças e tal, não é? A mãe de dois deles, Tiago e João, vai pedir a Jesus que um sente à direita e outro à esquerda, seus cargos mais importantes. Até nos seguidores de Jesus tem isso, não é? Está na nossa intimidade marcada pela autossuficiência, pela ganância, pela vaidade, pelo orgulho. A sociedade é marcada por essa tentação também. E quando usa mal a sua autoridade, usa mal o seu poder, leva o dinheiro público como se fosse seu, é o quadro que a gente vê aí, todo mundo fala mesmo. E nesse vídeo que a gente viu também, os bispos dizem que o povo precisa gritar por seus direitos. O que está acontecendo lá que a gente pode ver? Quando eles vão mudar uma lei que vai favorecer eles, o negócio é rapidinho. Opa, papo, tá pronto. Agora, quando é uma coisa que vai favorecer o trabalhador, eles mudam e pronto. E não ouvem a população brasileira, ele não ouve o trabalhador. Errado isso aí, né? Sem dúvida. Mas isso é facilitado porque, normalmente, a sociedade civil não tem o hábito de participar. Então, precisaria que os nossos representantes cutucassem as pessoas. Já que o povo... vê o clima aqui da nossa cidade, na Câmara Municipal. Quantas pessoas vão à sessão da Câmara? Poucas, não é verdade? Verdade. Então, o que precisaria? Cutucar as pessoas para que elas opinem. Então, já que da base não está havendo isso, pelo menos até agora, não de forma muito grande, que aqueles que exercem o poder trouxessem as questões para as bases para ser discutido. É um processo de educação. Para encerrar, como o senhor está sentindo de volta aqui, nossa cidade, nossa Bragança Paulista, aqui na Igreja Santa Terezinha? Posso dizer que foi uma coisa inesperada, porque aos 75 anos a gente deve entregar o cargo, né? Uma espécie de aposentadoria, não de deixar de fazer as coisas, mas você deixa a responsabilidade. O bispo pode dizer, não, você continua, depende do estado de saúde e tal. Então me faltam 4 anos para isso. Então eu achava que terminava lá em Atibaia mesmo. De repente o bispo falou, olha, preciso de você lá em Bragança. Foi bom, eu cresci aqui, minha família é daqui, sou o primeiro padre daqui, fui coroinha aqui também. Também fui seu coroinha. Pois é. Faz pouco tempo, né? O tempo passou. Passou. Mas estou bem, a comunidade Graças a Deus. Está caminhando e a gente vai onde Deus coloca. A vida não tem barreiras para quem estuda com o COC, porque aqui estudar é poder. COC. Explore, conquiste, transforme. Confiança, um sentimento que não admite meio termo. Em alguns casos, a confiança vem logo na primeira visita. Em outros, ela acontece com o trabalho do dia a dia. Seja como for, é através dela que superamos nossos limites, quebramos barreiras e nos preparamos para a vida. Foi assim que nós, do Colégio Santa Bárbara, há 30 anos,
iniciamos uma história de grandes conquistas. Com 3 unidades, o Colégio Santa Bárbara tem um espaço especialmente planejado para cada faixa etária. A unidade 1 da educação infantil assegura a solidez dos alicerces com propostas pedagógicas que promovem um ensino integrado nos aspectos cognitivos, socioafetivos, físicos e linguísticos, com práticas estimuladoras e significativas de aprendizagem, que consideram as particularidades de cada criança. A unidade 2 busca o equilíbrio entre a aprendizagem e a formação crítica e reflexiva, incentivadas em aulas e atividades com projetos, leituras, ambientes lúdicos, robótica, jogos matemáticos, eventos culturais, aulas expositivas, estrutura organizada e moderna, senso de responsabilidade, criatividade, solidariedade e respeitar as diferenças, faz com que os alunos tenham uma formação sólida e definida. Na unidade 3, os alunos têm à sua disposição profissionais especializados em vestibular, prontos para orientá-los e incentivá-los, modernas ferramentas tecnológicas, lousas interativas e um material didático de ponta, voltado para os grandes vestibulares e para o Enem, laboratórios de física, química e biologia. Venham nos conhecer em 2018 com mais um diferencial, período integral para alunos da Educação Infantil e Fundamental 1. Estamos esperando por vocês. Falar um pouquinho a respeito de catarata, um assunto que discutimos sempre nesses programas e na tentativa de orientar melhor os clientes.
Infelizmente, apesar de todas as orientações, informações, e a gente repetitivamente vem falando sobre catarata, e muitas pessoas falam assim, não, eu não tenho catarata, eu tenho medo de operar catarata, enfim, mas todos buscam uma qualidade de visão melhor. E esperam sempre do seu médico oftalmologista que ele melhore a sua qualidade de visão. E aí nós temos que definir qualidade e quantidade. Quando nós discutimos entre qualidade de visão e quantidade de visão, são coisas diferentes. Quando o seu médico oftalmologista faz o teste de visão, ele consegue lhe dar uma quantidade de visão para que você renove sua CNH, enfim, para que as coisas aconteçam. Só que ficou uma coisa, um estigma, dizendo assim, bom, eu já estou com 65 anos, eu estou velho, eu não preciso enxergar bem, o que eu já tenho de visão já está bom demais. Então fica essa coisa que ficou como se fosse um carimbo, né, na nossa vida. E não é bem assim. Nós temos sim o direito de ter qualidade de visão, nós temos sim que buscar a qualidade de visão. E dentro desse conceito de qualidade hoje, quando o cirurgião, o seu médico oftalmologista vai avaliar os seus olhos, ele não só avalia a quantidade da sua visão, mas sim ele vai avaliar a qualidade. Como que nós fazemos isso? Como que dentro de um consultório oftalmológico nós fazemos isso? De várias formas, vários exames que nós temos recursos para fazer isso, e um deles hoje muito usado na prática de todo cirurgião de catarata é o chamado aberrômetro. Nós fazemos uma avaliação do seu cristalino, não de uma forma direta, mas sim de uma forma indireta, de um mapa. Nós mapeamos o seu cristalino, assim como nós conseguimos mapear a sua córnea, fazendo a topografia da córnea para delimitar, definir astigmatismo. Todos nós sabemos ou ouvimos falar já alguma vez sobre ceratocone. Ceratocone é uma doença que aparece na córnea e para isso nós temos os exames específicos para a córnea. Hoje nós temos também para o cristalino, nós temos condições de avaliar se o seu cristalino, embora transparente, embora ele ainda às vezes não tenha ainda uma catarata muito definida, mas ele já tem uma aberração. O que seria isso? Ele é um cristalino já aberrado. O que é isso então? É um cristalino onde já não permite uma boa qualidade de visão. Nós temos perda de foco e o paciente sempre entende assim, eu melhoro o meu óculos e está tudo resolvido, eu consigo dar uma melhor qualidade de minha visão, o doutor vai lá, arruma minha lente, aí ele faz o óculos novo, passa uma semana, 15 dias, ele fala assim, eu acho que a ótica não montou o óculos certo, então ele fica assim, não, acho que o doutor não acertou o óculos, e aí ele visita outro doutor, vai lá, o médico calcula de novo, acha uma diferença de astigmatismo, acha diferença de meio grau, porque existe essa diferença devido a essas aberrações do cristalino que aparecem com a nossa idade. E aí, vamos lá, doutor 2 faz novamente o óculos, ele passa mais uns meses e fala assim, puxa, meu óculos não está bom, minha visão ainda me incomoda, eu não tenho uma boa visão, eu tenho uma visão meio embaçada. Aí ele volta no terceiro médico, então ele volta naquele primeiro, doutor, sabe, o óculos que eu fiz não ficou bom, eu achei que não está bacana, me sinto desconfortável com isso, né, alguma coisa está errada, o óculos não está acertando o óculos, né? Aí o médico vai lá com boa vontade, mede tudo de novo e tal, e calcula. E quantitativamente, lá no teste de visão, com o seu médico oftalmologista, você está enxergando, você consegue atingir até aquela visão das pequenas letrinhas. Bom, então, peraí, eu estou enxergando. Aí põe a tabelinha de perto, eu estou enxergando. Ótimo, você está enxergando, mas com que qualidade de visão? Com que níveis de aberração essa visão está chegando lá na sua retina para que tenha uma chamada boa qualidade de visão ou não. Onde, desses estudos todos que se vem avançando em relação à catarata, onde, embora antigamente catarata ficou aquele estigma do paciente velho, idoso, tem catarata, ou ele morre cego, ou ele vai fazer a cirurgia de catarata, esse conceito mudou totalmente. Por que também mudou? Porque as técnicas cirúrgicas mudaram, porque a qualidade dos tratamentos cirúrgicos que nós temos hoje avançaram demais. Então hoje nós fazemos catarata com laser, fazemos catarata ultrassom, fazemos uma catarata mista, ultrassom e laser, enfim, nós temos tecnologia para isso. E os grandes avanços, aonde foram? Nas lentes intraoculares. Bom, então, doutor, peraí, eu vou ficar com olho biônico, eu vou pôr uma lente intraocular e vou enxergar como um ciborgue, 100%. Claro que não. Todas as lentes, qualquer lente intraocular, ela sempre vai ter uma determinada aberração. Também tem, claro que tem. Se alguém falar que não tem, não existe a lente perfeita ainda. Vão trabalhar em relação a isso. Mas o que fazemos, então? Nós conseguimos, através dos cálculos de aberração, desse novo conceito, nós conseguimos diminuir aqueles processos de aberração
que o nosso cristalino natural, o nosso cristalino que com o envelhecimento, com o avançar da idade, a partir dos nossos 50, 55, 60, começam a criar situações de aberração. Então, isso é importante a gente entender esse conceito. E o que, então, voltando só, frisar. O que é aberração? O cristalino começa a ficar irregular devido às opacificações periféricas. Coisa que nós não entendíamos até pouco tempo atrás. Nós achávamos assim, bom, o cristalino está transparente, está tudo ótimo, e não é bem assim. Quando, normalmente, a opacidade do cristalino, lembrando só que a lente do cristalino é aquela lente que fica dentro dos nossos olhos, tal. Conforme ela começa a perder a transparência, mesmo que seja na periferia, ele começa a gerar como se fosse entortando aquela lente interna, ela começa a gerar as chamadas aberrações. Então, com essa nova tecnologia dos aparelhos, os aberrômetros, além de avaliar, inclusive, só para se ter uma ideia, dos senhores entenderem, esses aparelhos conseguem detectar até aberrações no filme lacrimal. Incrível. Pois é, nós temos um filme lacrimal, nós piscamos, a nossa lágrima espalha e tal, esses aparelhos conseguem detectar até isso. Mas, voltando à catarata, então, tirando aquele estigma sempre assim, eu tenho mais 65 anos, tá bom, já tá bom assim, já tá ótimo, eu sou velho, eu enxergo assim. Isso é um conceito totalmente errado, é uma coisa que realmente não deve ser levado dessa forma, por quê? Nós sabemos que a expectativa de vida de população, mesmo no Brasil, a expectativa média aumentou muito. Hoje a nossa expectativa no Brasil é em torno de 76, 78 anos, média. Quer dizer, essas pessoas vão viver mais e têm que viver melhor. Temos que buscar uma qualidade de vida, não só viver mais, mas viver com qualidade de vida. E o que seria isso? Eu poder pegar meu carro, ir até o supermercado, ir até a farmácia, visitar o médico, né? Eu quero ir ao cinema, eu ter autonomia, ter liberdade para fazer isso e ter qualidade. Então, eu tenho pacientes jovens que quando você vai fazer o exame quantitativo de visão, e assim, eu estou falando de jovem 50, 55 anos, que chegam com queixa de visão de má qualidade. Eu tenho uma má qualidade de visão, mas o óculos não melhora, a lente de contato não melhora. Quando você vai fazer esses estudos de aberrometria, você se depara com um cristalino totalmente aberrado, um cristalino totalmente fora de posição, ou um cristalino que tem as suas alterações, onde, embora a transparência dele não esteja comprometida. Então, quando o oftalmologista vai lá e examina no aparelho, ele não vê um comprometimento de opacidade do cristalino, mas quando ele vai fazer a prova de aberrometria, ele encontra grandes alterações. Então, hoje, vamos entender, catarata, primeiro, ela não é uma doença. Catarata é um processo de envelhecimento que todos nós vamos passar, um pouco antes, durante ou depois, mas nós vamos viver isso. Existem casos, por exemplo, de cataratas em pacientes jovens, ou seja, grandes aberrações do cristalino em pacientes jovens, por defeitos metabólicos, por alterações clínicas, que hoje nós temos condições de melhorar a qualidade de vida, permitir que essa pessoa tenha uma boa visão, não só quantitativa, mas como qualitativa, e nós conseguimos que a pessoa tenha esse tipo de visão com nitidez, com mais nitidez. E como nós fazemos isso? Através dessas novas tecnologias. Nós temos hoje também os pacientes que chegam lá com 50, 55 anos e que começam a perder essa qualidade de visão e falam assim, puxa, antes eu conseguia dirigir mais à noite, antes eu gostava de ler, eu lia mais, eu não sei, parece que não anda bom, eu não tenho mais prazer em leitura. Por que isso? Por conta dessas aberrações. Só que nós não vamos nos dando conta muito disso, porque não é uma coisa aguda, não é uma coisa assim, eu perdi a visão de hoje para amanhã, opa, isso me assusta, eu corro, eu tenho que resolver isso. Não é assim. Esse processo é um processo lento, gradativo, e que nós vamos nos adaptando. O que nós fazemos então? Acendemos mais luzes, apesar de que, independente de qualquer coisa, os nossos olhos perdem a capacidade em baixo contraste, então nós vamos precisar sempre de muito contraste, mesmo após uma cirurgia de catarata. Então, a história do contraste da luz, isso nós precisamos porque nós vamos perdendo fotorreceptores na retina, nós vamos perdendo a nossa qualidade em baixo contraste. Agora, falando de opacidade ou cirurgia de catarata, tem que se mudar esse conceito no sentido assim, não, eu espero não enxergar mais, minha vozinha, ela está velha, já está com 75 anos, deixa ela lá, não precisa enxergar bem. Isso é uma coisa que realmente ficou no passado.
Hoje, o presente e o futuro, as coisas vão mudar muito, mas no presente elas já estão mudadas, onde nós podemos sim trabalhar com uma boa qualidade de visão e uma boa quantidade de visão. Então isso tem que ficar muito bem definido e muito bem claro. Através das novas tecnologias, eu não preciso esperar ficar cego, né? Um termo que a gente não usa na oftalmologia praticamente. Eu não preciso perder a minha qualidade de vida, deixar de ter a minha independência, deixar de dirigir, deixar de ter uma boa qualidade de vida em detrimento de uma opacidade cristalina ou não, que você já pode solucionar com uma cirurgia de alta tecnologia. Confiança, um sentimento que não admite meio termo. Em alguns casos, a confiança vem logo na primeira visita. Em outros, ela acontece com o trabalho do dia a dia. Seja como for, é através dela que superamos nossos limites, quebramos barreiras e nos preparamos para a vida. Foi assim que nós, do Colégio Santa Bárbara, há 30 anos, iniciamos uma história de grandes conquistas. Com 3 unidades, o Colégio Santa Bárbara tem um espaço especialmente planejado para cada faixa etária. A unidade 1 da Educação Infantil assegura a solidez dos alicerces com propostas pedagógicas que promovem um ensino integrado nos aspectos cognitivos, socioafetivos, físicos e linguísticos, com práticas estimuladoras e significativas de aprendizagem, que consideram as particularidades de cada criança. A unidade 2 busca o equilíbrio entre a aprendizagem e a formação crítica e reflexiva, incentivadas em aulas e atividades com projetos, leituras, ambientes lúdicos, robótica, jogos matemáticos, eventos culturais, aulas expositivas, estrutura organizada e moderna, senso de responsabilidade, criatividade, solidariedade e respeitar as diferenças, faz com que os alunos tenham uma formação sólida e definida. Na unidade 3, os alunos têm à sua disposição profissionais especializados em vestibular, prontos para orientá-los e incentivá-los. Modernas ferramentas tecnológicas, lousas interativas e um material didático de ponta, voltado para os grandes vestibulares e para o Enem, laboratórios de Física, Química e Biologia.
Venham nos conhecer em 2018 com mais um diferencial, período integral para alunos da Educação Infantil e Fundamental 1. Estamos esperando por vocês.